Olá, iniciamos Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz. Estamos ao vivo, eu, Marcos Demário, Ronaldo Gomes, que já está aí na tela, para tratarmos da educação na visão espírita, ou seja, os princípios da imortalidade da alma, da reencarnação, da vida futura, da lei de evolução, aplicados a esse campo da educação na família e na escola. E desejamos a você que está aí nos acompanhando um grande abraço, paz em seu coração. Lembrando, então, que você pode participar. Nós estamos aqui na transmissão ao vivo através do YouTube e também do Facebook da Web Rádio Estação da Luz. Mas deixa eu passar a palavra ao nosso Ronaldo Gomes para a sua saudação. Muita paz, saúde a todos, que Jesus nos abençoe, que possamos ser inspirados pelos bons espíritos, pelo nosso Pai Maior, para esse tema tão importante, que com certeza irá mexer com todos nós. Muita paz e gratidão a todos mais uma vez. Marcos, Tavares, a nossa amiga, a nossa irmã que está aí também nos auxiliando hoje. Muito bem. O tema tão importante que você já está vendo, porque ele está aí na tela, né? Está aqui no pé aqui, da nossa transmissão. Hoje nós vamos falar sobre renovação pela educação. Na verdade, esse tema é título de um texto de Pedro de Camargo, Vinícius, que está publicado no livro O Mestre na Educação, publicação da Federação Espírita Brasileira, e compõe o capítulo 22 dessa obra. Aliás, eu vou mostrar aqui a obra, mas eu estou aqui com um exemplar de uma edição antiga. A FEB já renovou a edição, atualmente está com outra capa, mas é este livro aqui, O Mestre na Educação, Pedro de Camargo, Vinícius. Só para situar quem não conhece o Pedro de Camargo, ele nasceu na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo, em 7 de maio de 1878, e veio a desencarnar em São Paulo, capital, em 11 de outubro de 1966, aos 88 anos de idade. Pedro de Camargo foi muito ligado à educação e ao Evangelho, é um dos criadores do Instituto Espírita de Educação, com sede lá em São Paulo, capital, fez participações imensas no movimento espírita e também deixou várias obras publicadas, todas elas ligadas ao Evangelho. E como ele escreveu muito sobre educação, a Federação Espírita Brasileira, em 1977, enfeixou nesta obra diversos textos dele diretamente ligados à educação. Então, hoje, nós vamos utilizar este texto, Renovação pela Educação. Eu estava aqui conversando com o Ronaldo, aqui nos bastidores, antes de iniciar a transmissão, que parece que ele escreveu esse texto hoje, para o momento atual. Mas, na verdade, esse texto ele já existe há aproximadamente uns 85 anos, porque ele escreveu esse texto ali na segunda metade dos anos 1930, mais tardar início dos anos 1940. Essa é a sua percepção também, Ronaldo? Que é um texto para a nossa atualidade? Pois é, Marcos. Eu gostaria, antes de acessar o texto, até pode parecer que eu esteja fugindo ao texto, muito ao contrário, porque ele faz essa abordagem. Mas para que possamos, vamos dizer assim, reforçar o tema ante os acontecimentos atuais. Você bem colocou o texto já há mais de 80 anos e que vem realmente trazer à luz todo o questionamento. Mas o programa é espírita, e espiritismo na educação, com educação. O espiritismo nessa renovação em que os próprios espíritos são esses mensageiros diretos do nosso Pai Maior, nosso Mestre Jesus, para a renovação do planeta. E justamente nós temos o antes e o durante. Pode parecer repetitivo tudo que nós vamos comentar aqui, e que não vai ser nesse programa, perdoe a todos,
eu e Marcos também, que não vamos definir, mas dar caminhos possíveis, dar uma abrangência maior, porque o Mestre Jesus, antecipadamente ao mundo, co-criador desse nosso planeta, governador, e por que não dizer até ministro direto do nosso Pai Maior, ele, antes de tudo, já veio trazendo essa importância do que falta em nós, que é o amor. Então, vamos lá, Marcos. Para iniciar, eu gostaria que você antes do texto, Sim. Se você não entender, você fala que eu repita, porque a pergunta é muito difícil. Mas vamos lá. Marcos, o Mestre Jesus, ele fez um trabalho antes mesmo de vir. Teve os antecessores que já vieram antes da missão que lhe foi confiada por Deus, trazer esse aspecto dessa renovação. Ela não é de agora. Me perdoe se eu estiver errado. Ela não é de agora, Marcos. Então, há como você dar mais ou menos uma visão para todos que estão aqui nos assistindo dessa renovação de fato, que ela antecede a própria vida do nosso Mestre Jesus? Okay. Tem um marco aí que é o divisor dessas áreas. A hora que eu estou colocando, que é a renovação, que pode parecer que está começando agora, ou depois do Cristo, não. Ela vem antevendo, prevenindo os acontecimentos atuais, ou os acontecimentos históricos da humanidade. Qual foi esse marco antes, esse princípio dessa renovação? Bem, o Espiritismo tem uma visão sobre a humanidade, que é uma visão de um processo histórico espiritual de evolução, porque tudo se encadeia na natureza, né? Tudo se encadeia na lei divina. As coisas que estão acontecendo hoje têm as suas bases no ontem. O que estava acontecendo ontem tem suas bases no ontem, e assim por diante. E lembrando que nós somos espíritos reencarnados e, portanto, somos construtores, nós mesmos, da nossa história e, claro, da história coletiva, que é a humanidade. Nós já estivemos aqui reencarnados em outras épocas, em outros países, em outras situações e participando de outros eventos. Se nós olharmos apenas e tão somente para o judaísmo, que é a raiz do cristianismo, nós vamos ver, por exemplo, a existência dos profetas. Os profetas de Israel, como Isaías, Daniel, Jeremias, Elias e outros, né? Muitos deles aparecendo lá no Velho Testamento. Esses profetas, que para o Espiritismo nada mais eram do que médiuns, eles já falavam da vinda do Messias, o enviado de Deus para libertar os seres humanos do materialismo, do egoísmo, embora o entendimento na época não fosse exatamente esse, porque eles entendiam que era a libertação do povo de Israel. Muito bem, e eles profetizaram, alguns profetas viveram por volta de 700 anos antes de Jesus, profetizando inclusive o que ele iria passar, o que iria acontecer com ele. Bom, nós temos aí todo o processo histórico, e aí vem, e isso também foi anunciado pelos profetas, vem o precursor, ou seja, João Batista, né, o homem que clamava no deserto e que falava contra a hipocrisia, contra a corrupção e anunciava o Messias que haveria de vir. Então, João Batista era o anunciador de Jesus. Ele faz um trabalho excepcional lá na Judéia, até aquela cena majestosa lá no Rio Jordão, do batismo, quando Jesus se apresenta a ele. Lembrando aqui que, na verdade, eles eram primos. João Batista era filho de Isabel, né, e que era irmã de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Então, quando ele se apresenta, João Batista diz: não, eu não sou digno de você. Na verdade, aqui a cena deveria ser o contrário. Eu que preciso ser batizado pelo Espírito.
e não eu lhe batizar pela água. E aí Jesus diz a ele que as profecias tinham que ser cumpridas. E naquele momento houve um fenômeno espetacular, porque toda a multidão que estava lá no Rio Jordão, envolvendo João Batista, ouviu nitidamente uma palavra que veio do céu, e dizendo assim, e uma luz apontando sobre Jesus, este é o meu filho, este é aquele que eu envio. E aí, então, o anúncio que era realmente Jesus. Então, a gente vê, né, que tem todo um contexto histórico e espiritual. Há um planejamento espiritual superior que antecede de muito a vinda de Jesus. E lembrando, não é, Ronaldo, que ele não escolheu aleatoriamente os seus 12 discípulos. Ele não chegou lá na praia, lá na vila de Cafarnaum, olhou assim, deixa eu ver quem desses daí eu vou chamar para me seguir. Isso não existe. Porque aqueles espíritos que foram seus discípulos já vieram preparados para a missão. E já vieram para compor aquele quadro apostólico evangélico. Tanto que ele vai direto, né? Ele vai direto no barco lá de Simão Pedro, ele vai direto para André e Tiago, né? E assim por diante. Ele já sabia quem era quem, onde eles estavam, e que imediatamente eles seguiriam a ele, Jesus. Bom, então, nós temos aí todo um conceito, todo um processo. É um processo histórico e espiritual para a vinda de Jesus e para o depois de Jesus. Isso é importante, quando nós lemos os Atos dos Apóstolos, nós vemos que Jesus preparou a todos eles, os 12, porque Matias havia entrado no lugar de Judas Iscariotes, e os 12, mais os 120 principais seguidores, e no final eram 500, todos preparados para dar continuidade. E mesmo assim, depois Jesus vai chamar Paulo de Tarso, né? Vai chamar Paulo, está na hora, agora é a sua vez, você precisa assumir o planejamento que nós já fizemos. E Paulo assume, e vai carregar praticamente nas costas boa parte do movimento cristão primitivo, e assim nós vamos embora, né, Ronaldo? E aí o negócio vai, mas antecedendo ainda tudo isso, aí saindo do mundo judaico, nós vamos ver que outros missionários já tinham estado aqui na Terra para preparar o terreno. Nós temos, por exemplo, Confúcio, lá na China, nós temos Buda, lá na Índia. Então, nós temos alguns, né, que são espíritos missionários que já vieram trazer as lições tanto de ensino moral quanto dos ensinos espirituais em diversos pontos do planeta e que vão se conjugando aos poucos, né? Porque todos estavam com uma parcela da verdade se unindo, então, aos ensinos de Jesus. Então, é realmente o Espiritismo dá essa visão bem maior, né? Bem mais profunda. Então, nessa prevenção, nesse trabalho de prevenção, de preparação da vida do Cristo, e a humanidade ela atravessava, antes disso tudo, um endurecimento muito grande, que é justamente a falta dessa compreensão de humanismo, o materialismo, e só o desenvolvimento intelectual que já vem, ao longo do tempo, sendo preconizada pelos grandes homens. Só a inteligência, esse desenvolvimento. O sentimento ele foi ficando, por assim dizer, eu não vou dizer esquecido, mas ele caminhava a passos lentos. E, como sempre, a humanidade ainda vem caminhando a passos lentos, tanto que, em tecnologia, o homem está aí afrontando o tempo, através dos tempos, cada vez mais. Mas, no sentimento, há que levar em consideração que ele houve avanços. Eu acho que o maior avanço que vem com o sentimento mesmo, eu não quero entrar ainda na palavrinha mágica, mas o que vem realmente alavancar é com o divisor de águas, que é a vida de Jesus. Eu penso que ali, sim, começamos a tentar inspirar
sentir, né, essa messe de bênçãos dessa palavrinha mágica, que nós vamos chegar no momento certo para podermos falar. Porque a humanidade caminhava endurecida. Moisés fez o seu papel. Ele levantou os 10 mandamentos, trazido pela espiritualidade, que acabam se resumindo em 2. Terceira vez, mais uma vez, a palavrinha mágica, não quero falar agora. Porque o sentimento ainda estava muito endurecido, materializado. Vamos dizer que a humanidade estava saindo de um primitismo. Talvez eu esteja exagerando, mas estava ainda saindo desse primitismo, dessa primeira etapa ainda da sua infância. Até porque Jesus fala, Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Jesus deixa isso claro. Mas vamos lá. Sócrates deixa uma coisa que não vem dele, mas ele é que acaba dando essa divulgação, do conhece-te a ti mesmo. E aí, Marcos, é que eu gostaria de entrar depois dessa pequena preleção que você fez, que eu estou em sorte chamando a Jesus ainda para chegar lá. Porque o início do texto do nosso amigo aqui, ele é muito profundo. Ele me chamou a atenção, porque você vê, ele não vai terminar agora. Ele fala assim, renovação pela educação, no capítulo 22, que é o livro Mestre da Educação que você colocou, ele diz assim, educar é tirar de dentro para fora e não introduzir de fora para dentro. O conhece a ti mesmo não estaria intrinsecamente amarrado a isso? Olha que ainda estamos lá atrás ainda. Eu penso que Pedro de Camargo aqui foi bem feliz quando ele já iniciou com essa frase. A história dessa frase é uma história bem interessante, né? Porque todo mundo diz que a frase é de Sócrates. Na verdade, não é dele. Na verdade, Sócrates estava fazendo uma visita à cidade de Delfos, na antiga Grécia, e as cidades, na época, elas eram fortificadas, né? Eram cercadas por muros e tinham portões, portas de entrada e saída. Então, quando ele chega de frente ao pórtico principal de entrada da cidade de Delfos, ele olhou para cima, porque tinha uma inscrição no pórtico. E estava escrito exatamente essa frase, conhece-te a ti mesmo. E ele, então, quando leu a frase lá no pórtico, que ninguém sabe quem colocou a frase lá no pórtico da entrada da cidade de Delfos, ele, então, pegou a frase para ele, para trabalhar essa frase com ele mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Então, o conhecimento de si mesmo, realizar o autoconhecimento. Ou seja, quem sou? Quais são os meus potenciais? O que eu posso desenvolver? O que eu preciso me corrigir? O que eu estou fazendo aqui na existência humana? Por que eu pertenço a uma coletividade? Qual é o meu papel nessa coletividade? E vai por aí afora. E é quando surge, propriamente dita, a filosofia, né? Que é o pensar, o estudar a vida para obter respostas. E Sócrates, então, nos seus escritos, não, porque, na verdade, Sócrates nada escreveu. Quem escreveu foi o seu discípulo Platão. Mas Sócrates, então, nas suas aulas, nos seus debates, ele passou a utilizar o conhece-te a ti mesmo. E levar, então, os alunos, discípulos, enfim, a esse grande exercício do se conhecer. Porque se você não se conhece, como você vai viver direito no mundo com os outros? Ele tomou o conhece a ti mesmo como uma verdadeira regra de vida. E o Pedro de Camargo começa exatamente por aí, né? Educar é tirar de dentro para fora. Bom, mas tirar de dentro... Tirar o que de dentro? De mim. Não? O que eu vou tirar de mim? Bem, para os materialistas, a resposta é nada. Porque para o materialista nós somos o corpo biológico. Quem pensa são os neurônios cerebrais. E quando vem a morte, tudo acaba. Então é um pouco difícil você entender isso. Mas, quando você entra para o pensamento espiritualista, e aí nós vamos ter também o espiritismo, nós vamos levar em consideração a alma. Mesmo que muitos não consigam definir direito a alma, mas a alma é algo além do corpo físico.
não é orgânico. E a alma seria o principal. A alma é a essência da vida, não o corpo. O corpo, então, vai lá para o cemitério, ou vai para a cremação, enfim, ele vai se extinguir, mas isso não aconteceria com a alma. E é o que o Espiritismo estuda e afirma. Nós somos alma. Como alma, fomos criados por Deus. E Deus, então, dá a cada alma todo um potencial que nós chamamos de potencial divino. Bom, que podem ser resumidos em duas grandes potências: a potência da inteligência e a potência do sentimento. As duas grandes potências. Nós temos. E que através das encarnações, vamos então desenvolvendo conforme as experiências de vida que vamos tendo, os aprendizados que vamos realizando, até conseguir, finalmente, fazer desabrochar inteiramente aquela palavra que nós não falamos até agora, e que é interessante, Ronaldo, porque essa palavra ela está em letras garrafais no primeiro mandamento das tábuas lá de Moisés, dos 10 mandamentos. A palavra está lá e ninguém tinha entendido. E aí Jesus veio justamente para mostrar isso. Olha, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, tá? Mas vocês precisam saber trabalhar isso em vocês. E para trabalhar isso em vocês, vocês precisam colocar em prática a palavrinha mágica. E para que vocês não se confundam quanto a isso, Deus me mandou. Porque eu não apenas estou ensinando sobre a palavra mágica, como eu estou sendo o exemplo. Por isso, o Espiritismo diz, Jesus é guia e modelo para todos os homens. Me perdoe dar uma interrupção aí, porque chegou no ponto-chave, porque não vamos falar essa palavrinha mágica ainda. Porque tem uma outra palavra mágica que ela é ferrenha e que tem trazido para a humanidade uma chaga. Essa eu quero falar, que é o egoísmo. E aí, Marcos? Como esse egoísmo está até os dias de hoje? Qual foi podemos determinar um ponto marco que ele se desencadeou de uma tal maneira que está desenfreado até os dias de hoje? Sem dúvida. O grande problema que nós temos enfrentado em todas as épocas da humanidade e continuamos a enfrentar é o egoísmo. Esse é o nosso grande problema e nem eu posso me retirar disso, porque todos nós, num grau maior ou menor, somos egoístas, tá? Pensamos primeiro em nós e nos nossos, para depois pensar nos outros. Tá? E o que nós estamos vendo hoje, por exemplo, na nossa humanidade, em que, infelizmente, estamos assistindo mais uma guerra entre nações, o que nós estamos assistindo, na verdade, é a luta do egoísmo, né? A luta pelo poder a qualquer custo, o pensamento desvairado de líderes totalitários, individualistas, egoístas, que só pensam no poder militar, econômico, em se sobrepujar a tudo e a todos. Esse é o nosso grande problema, o egoísmo. Nós somos tão egoístas que se fizermos uma redução saindo das nações e viermos para os nossos lares, nós somos tão egoístas que, às vezes, nós temos separações, nós temos brigas domésticas, que quando você vai estudar a raiz, as causas, você vai ver que foi egoísmo puro de um ou de outro, ou de ambos. É por isso que o relacionamento não deu certo. Nada mais do que isso. Então, os espíritos nos dizem, né, os espíritos superiores, que o egoísmo é a grande chaga moral da humanidade, e que somente através da educação é que nós conseguiremos realmente combater. Mas aí nós temos um problema que o Pedro de Camargo também aponta aqui no seu texto, né? Só que nós só estamos trabalhando o desenvolvimento intelectual, nós só estamos trabalhando a aquisição de conhecimentos, e a área de sentimento ela está em segundo plano.
E nós precisamos equilibrar isso. Não se trata de colocar, né, a área da inteligência em segundo plano para a área do sentimento ficar em primeiro plano. Nós temos que aprender a equilibrar o desenvolvimento desses dois potenciais do espírito. Mas, para isso, para trabalhar a área sentimento, precisa acionar a palavra mágica. Porque se não acionar a palavra mágica, nós não vamos conseguir combater o egoísmo. Não é verdade? Perfeito, perfeito, Marcos. Aí é que vem... Eu não quero... Nós vamos chegar no ponto certo aqui, porque o texto é formidável. Mas aí é que entra um aspecto para nós. O egoísmo, ele é tão sutil. Você veja bem, se eu estiver errado, por favor, pode me corrigir. Ele é muito sutil, ele até disfarça dessa outra palavrinha mágica como se fosse a palavrinha mágica. Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui nos dias de hoje. Nós vivemos tantas guerras, tá aí. A Rússia está atacando e tal. Tem lá seus méritos, tem lá suas razões para estar fazendo isso. Tá, eu sou contra que a Rússia esteja atacando. Então, da Rússia está lá atacando a Ucrânia, eu vou pegar tantos milhões e vou ajudar a Rússia, militarmente falando, com dinheiro. A Rússia não, perdão, a Ucrânia. Os outros países estão pegando armamentos também para ajudar em nome de uma, vamos dizer assim, de uma ajuda que está ligada a esse sentimento. Falsear... Ajuda humanitária. Isso, entre aspas. Né? Uma ajuda humanitária com armamentos também. Muitos armamentos estão aí chegando para a Ucrânia. Enfim, isso é uma guerra mundial dispensada? Porque não está declarada, mas é uma guerra mundial. Porque a maioria dos países estão fomentando, dando armamentos para a Ucrânia. Eu não sei se seria melhor, porque aí entra exemplo de Jesus. Ele deu exemplo, ele foi massacrado, ele sofreu de todas as maneiras, em nenhum momento revidou. Em nenhum momento houve revide. Ele falou, como você lembrou, eu fico emocionado porque ele disse, vós sois o sal da terra, vós sois deuses, o que eu faço podeis fazer. Por que tanto orgulho, tanto egoísmo, tanta prepotência, tanta ostentação? Não é melhor, às vezes, atrás dessa palavrinha mais tem uma palavra chamada renúncia. Então, vamos supor, quantos governantes, nós tivemos no Brasil, o João Goulart, renunciou ao poder, porque nós teríamos uma guerra civil enorme naquele momento. Ele renunciou. Foi melhor. Outros governos renunciaram no mundo. No caso da Ucrânia, seria a mesma coisa. A Rússia invadir, eu vi um tirinho e tal. Mas o que está acontecendo, nós estamos vendo uma alimentação está havendo um incêndio e eu estou jogando mais alimento na fogueira. Eu estou jogando mais detritos nessa fogueira. E aí me vem Chico Xavier, um homem chamado, nessa palavrinha mágica, que ele fala que se a casa do seu vizinho está pegando fogo, eu pego uma colherzinha d'água e vou jogando. Porque é o meu que eu posso fazer, mas eu vou jogando. E não ficar jogando mais alimento para esse fogo, para esse grande incêndio que está acontecendo. E aí, Marcos, vem aqui o texto, justamente, é um ponto fundamental quando ele fala assim. Ele diz assim, todos possuem estado de latência, todos nós, poderes e faculdades maravilhosas, cujo desenvolvimento harmônico e progressivo deve construir o objetivo da educação. Ainda não chegamos na palavrinha mágica, porque é um processo de educação. Mas esse processo de educação é ligado a esses esforços se focalizarem numa determinada faculdade, deixando as demais em abandono.
produzirem numa determinada faculdade deixando as demais em abandono. Produziremos de indivíduos anômalos, constituindo povos desequilibrados, verdadeiros aleijões morais. Marcos, isso aqui é muito profundo. Talvez eu esteja até bloqueando você está doido para falar a palavrinha mágica. Se quiser falar, eu não queria agora, para ver se os que estão nos acompanhando comecem a perceber. Porque o Mestre Jesus, quando falou essa palavrinha mágica, ele não ficava falando toda hora, não. Já reparou? Ele agiu com exemplo, muito mais com exemplo. Quando era indagado, ele falava essa palavrinha mágica. Vai observando que interessante. Não sei se você já parou para pensar nisso. Jesus ficava falando, não, agia, acontecia. Mas, Senhor, o que devo fazer para faça isso? Mas não sei o quê, não sei o quê. O que Moisés fez? Faça isso. Olha lá, o que está no mandamento? Fazendo lembrar. Será que nós estamos precisando, mais uma vez, de relembrarmos isso através de tanto sacrifício, Marcos? Bem, Jesus veio nos relembrar a lei divina. O Espiritismo veio nos relembrar o Evangelho. E a educação é isso, né? Tem que ficar nos relembrando o tempo todo. E Jesus, por mais de uma vez, mostrou a não violência. Por mais de uma vez, ele advertiu não apenas os seus discípulos, mas outras pessoas, para não revidar. Tanto que ele diz para oferecer a outra face, ou seja, fizeram mal para você, você vai fazer o bem para ele. Porque se você também fizer o mal contra ele, ora, o que de diferente você está fazendo? Nada. Alguém me ofendeu? Perdoa 70 vezes, 7 vezes. Depois, lá no final, Pedro, embainha a tua espada. Tá? Eu não vim ao mundo para a violência. Então, e nós temos outros grandes apóstolos no século XX, já chegando aqui para nós, da não violência, como foi o caso de Gandhi, Albert Schweitzer, entre outros, que deram exemplos de como agir sem violência, sempre pela paz. Mas acontece que o egoísmo, ele é acompanhado da vaidade, da hipocrisia, do orgulho, e que partem para a violência. Porque o mal, para se estabelecer e se manter, ele só consegue fazer isso se for na base da violência. Porque senão ele é tragado, engolido pelo bem. Ele sabe disso. É a treva desesperada para não deixar a luz entrar. Porque se uma luzinha que entrar, acaba com a treva. É o que nós estamos assistindo hoje. Nós estamos assistindo essa luta do egoísmo e todo o seu cortejo de vícios morais, procurar predominar de todas as maneiras possíveis. Mas os nossos líderes, e portanto as nossas nações, ainda não compreenderam as lições de Jesus e os seus exemplos. Que o mal, ele tem que ser combatido pelo bem, não pelo próprio mal. A violência, ela tem que ser combatida pela palavra mágica, que aí Jesus veio estabelecer com todas as letras naquele famoso diálogo lá com o doutor da lei. O doutor da lei não chegou para ele lá para fazer perguntas para ele. Senhor, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus olha para ele com a maior calma. O que está escrito na lei? Claro que o judeu doutor da lei ele só tinha uma resposta para dar: recitar o primeiro mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Jesus olha para ele e diz: respondeste bem. É exatamente isso. Amar a Deus acima de todas as coisas. Mas existe o segundo mandamento, tão importante e tão igual quanto este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O doutor da lei, então, olha para Jesus e diz assim: bom,
deixa eu tentar puxar o tapete dele. Mas quem é meu próximo? Só dizer que tem que amar o próximo, mas quem é o meu próximo? E Jesus falou, tudo bem, vou lhe contar uma história. Tinha um viajante que ia de Jerusalém para Jericó, ele foi assaltado, e passou um escriba e não atendeu, e passou um saduceu e não atendeu, e passou o samaritano, opa, esse parou, atendeu, carregou, levou lá para a estalagem, pagou, né, para o homem poder ser atendido, e ainda disse que ia voltar, para ver se estava tudo bem. Olha só, desses 3 que passaram pela estrada, quem teve compaixão e misericórdia para com o viajante? Aí o doutor da lei olha para Jesus e diz, Senhor, foi o terceiro homem, né? Foi o terceiro. Foi, então tá, vai e faz o mesmo. Entendeu o fundo moral da lição? Você não sabe quem era o viajante. Você não tem a mínima ideia de quem era o viajante, porque eu não falei nada, eu só disse que era um viajante. Só isso, tá? Mas eu disse que quem socorreu era um samaritano, isso você sabe. Esse que você não pode falar, né? Porque na época, né, o fariseu, doutor da lei, não falava a palavra samaritano. Né? Eles tinham uma rixa lá terrível. Não? Ele falou, só que você tem que fazer exatamente como o samaritano fez. Socorrer, seja lá quem for. Porque todo mundo é o teu próximo, entendeu? Então, aí você tem estabelecido, né, Ronaldo, por 2 vezes a palavra mágica. No primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus, ou seja, amor a Deus. E no segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí nós temos a palavra mágica estabelecida, amor. E só o amor pode combater o egoísmo. Então, Marcos, está aí. Aí ele dá essa continuidade. Porque ele diz aqui no texto, é precisamente esse o quadro doloroso que nos apresenta o panorama internacional. Olha só, ele está falando naquela época, onde as nações não conseguem encontrar o equilíbrio que as mantenha dentro do ritmo natural da vida. É o amor, essa falta de amor, esse equilíbrio de começar a enxergar o outro povo, porque ele está atacando os povos que aparentemente acha que não tem ligação nenhuma, mas olha só, no caso da Rússia, Ucrânia tem ligação, porque Kiev já foi capital da Rússia, e está atacando. Olha que paradoxal, Marcos, que frieza, que falta Sim. de princípio de amor. Essa pandemia, que é o egoísmo, que é uma grande pandemia, que com a pandemia virótica é uma coisa, mas essa pandemia, essa chaga da humanidade, é uma grande pandemia que já vem há milênios, por que não dizer antes que o mundo fosse, porque nós estamos trazendo isso nós aí. Então, vamos continuar até quando nessa nossa luta em destruir o próprio semelhante? Você colocou bem, Ronaldo, porque na época de Jesus, os judeus estavam debaixo do açoite do Império Romano. O Império Romano tinha dominado toda a Judéia, todo o Estado de Israel. E os judeus ansiavam pelo grande líder, né, o Messias, o enviado, para levantar o povo judeu e exterminar o Império Romano, expulsar o Império Romano da famosa Terra Prometida, sagrada. Então, na verdade, os judeus, eles esperavam um líder que fizesse um levante armado, militar, né, que levasse o povo judeu a se contrapor contra o poderoso Império Romano e derrotá-lo. Então, e aí vem Jesus. E Jesus é anunciado como o Messias e dá todas as provas de ser o Messias. Só que Jesus começa a proclamar o amor ao próximo, o perdão das ofensas e a paz. O entendimento através da solidariedade e da fraternidade. E aí, claro, isso daí era o oposto do que se esperava do Messias, né, do enviado de Deus para o povo de Israel.
Isso provocou um choque. E alguns dizem assim, mas naquele contexto, Jesus agiu errado, porque o Império Romano considerava os povos conquistados como verdadeiros escravos, sem direitos. O povo judeu sofria na mão dos romanos. Sim, tudo isso é verdade. Mas lembrando o lado histórico e espiritual da humanidade. O povo judeu, na sua história, sempre foi um povo belicoso, guerreiro, militar, que antes da escravidão na Babilônia, depois no Egito e depois pelo Império Romano, os próprios judeus escravizaram outros povos, derrotaram outros povos em guerras. E nós temos que lembrar aqui da lei de ação e reação, porque nada acontece por acaso. Claro, não se justificam aqui as aberrações cometidas pelo Império Romano. Isso de jeito nenhum. Tá? Porque eles faltaram com respeito ao direito dos outros. Mas aí eles também respondem perante a lei divina. Mas aí Jesus veio dizer a eles o seguinte, gente, olha só, eu sei dessa ânsia de libertação do Império Romano. Sei perfeitamente bem disso. E eu vim para isso, para libertar vocês. Mas não pela espada. É a libertação interior, é a libertação pelo amor. Mas só que nós não conseguimos entender isso. O tempo passou. E aí vamos agora para a metade do século XX, em plena Segunda Guerra Mundial, quando Gandhi, lá na Índia, começando isso lá na África e depois lá na Índia, o que ele faz? Ele vê o sofrimento do seu povo, que a Índia já há mais de 2 séculos estava sob domínio do Império Britânico, e super explorado, e ele resolve dar um basta. Não pode mais continuar assim. Mas não é para pegar em armas, porque se nós pegarmos em armas, nós vamos entrar em guerra contra o Império Romano. Ora, o Império Britânico. O Império Britânico é muito forte. E vai ser um massacre. Né? Nós vamos ter milhões de vidas perdidas numa guerra entre o Império Britânico e a Índia. Não. Nós temos que vencer o Império Britânico através da não violência. Não, eles vão bater, né? Vão fazer mil e uma em cima de nós, mas não podemos revidar. Vamos mostrar a nossa força moral e espiritual. E, na verdade, Gandhi, apesar de não ser cristão, ele era um grande estudioso e ele tinha estudado o Evangelho. E, na verdade, ele segue os ensinos e exemplos de Jesus. É isso que ele faz. Gente, olha só. Vamos conseguir a nossa independência sem dar um tiro. Agora, vamos ter que nos sacrificar. Certo? Não vai ser fácil. Nós vamos sofrer. Mas vai chegar uma hora que eles vão ficar tão desesperados que não conseguem nos controlar que eles mesmos vão desejar devolver a Índia para nós. E foi o que aconteceu. Quando você pega o ano de 1947, porque quando a Índia vai ter a sua independência, na verdade, os britânicos chegaram à conclusão lá em Londres que precisavam devolver a Índia para eles lá, para os hindus, porque não dava mais. Os hindus eram tão perseverantes naquela perseguição da independência, tão senhores de si, e não levantavam um dedo contra eles, mas faziam as greves, as marchas, as reivindicações. E o próprio Império Britânico chegou... É aquele negócio, né, Ronaldo? Gente, olha só, a Índia está dando muita dor de cabeça para nós. Gente, não vale mais a pena. Vamos devolver a Índia para eles, porque nós estamos gastando dinheiro demais, esforços demais, e cada dia que passa nós perdemos mais o controle sobre eles, sabe? Vamos entregar porque é a melhor coisa que se faz. E foi o que aconteceu nesse processo. Gandhi mostrou para nós que as lições de Jesus são perfeitas e que podem ser colocadas em prática. Neste momento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, na verdade, as outras nações do mundo, a ONU, claro, nós vamos condenar, não vamos aceitar realmente de jeito nenhum. Tá?
Mas vamos fazer todos os esforços, então, diplomáticos para o diálogo, para um acordo de paz, concessões, né, de um lado e de outro, para acabar com isso. Mas, como você bem mostrou, Ronaldo, pelo contrário, né, nós temos diversas nações da Europa e os Estados Unidos que parece que querem colocar mais lenha na fogueira. Não entenderam a mensagem do nosso Mestre Jesus, embora se digam cristãos. Vamos amparar humanitariamente a Ucrânia. Claro, com toda certeza. Vamos repudiar a invasão russa, mas vamos fazer todos os esforços para que haja entendimento, diálogo, e para que se estabeleça, então, a paz. E ambos os líderes entendendo que precisam abrir mão de alguma coisa. Porque quando você renuncia, é que você consegue o caminho do diálogo, desse entendimento, para mostrar que nós não precisamos mais das armas, desse militarismo, desse totalitarismo, porque essas coisas só fazem mal para a humanidade. O que nós precisamos aprender é amar-nos uns aos outros, como nos ensinou Jesus. O Ronaldo parece que travou. Vamos lá, Ronaldo. Ronaldo parece que travou um pouquinho. Oi. Oi. A conexão. Mas vamos lá. Está me ouvindo? Já, voltou. Está normal. Isso. Então, ele diz aqui, agindo como rivais, que ele fala dos povos, dos internacionais, senão cavarem a própria ruína, né? Comum, gerando conflitos, convulsões internas, a par de guerras cruentas e fratricidas que colimam na destruição das suas mais descantadas e vultuosas realizações. Aí ele continua, olha agora que beleza, procurando a causa de tão inominável e insana que vem, através de séculos e milênios, mantendo a humanidade nesse estado de demência coletiva, vamos encontrá-la na educação unilateral, ou seja, na monocultura da inteligência com menosprezo do sentimento. Tudo que nós justamente estamos comentando, do menosprezo a essa educação. E aí, agora, nós vamos continuar no próximo programa, porque eu quero dar um desfecho aqui, dando uma continuidade para nós fechar. Porque ele fala assim, sim, tudo que nós estamos conversando, e você está belíssimamente aí dando essa continuidade. Já ensinou o inigualável educador de Nazaré, que só há um pecado e uma virtude. Esse pecado é o egoísmo. E essa virtude é o amor. O mais tudo, seja na esfera do mal, seja na esfera do bem, são efeitos que daqueles dois elementos decorrem. Ou seja, o alavancar de um, que é a chaga da humanidade, e a falta desse sentimento, que, aliás, nas literaturas mediúnicas trazidas pelos espíritos, eles falam que os espíritos endurecidos de fato, todos nós, mas os que ainda estão na feira do mal, com conhecimento de causa, por exemplo, pois eles chegam para o mestre e falam, mestre, mestre não, filho do Altíssimo, perdão, filho do Altíssimo, por que vieste nos atormentar antes do tempo? Ou seja, eles têm conhecimento de causa, sabem das coisas, mas, Marcos, eles deixam o sentimento de lado, justamente para que não tenha nada a atrapalhar na maldade, no domínio que eles queiram fazer, até no lado da psicologia, que aí vem Joana de Ângeles, que é uma grande educadora nessa área da psicologia, que possivelmente acho que já está encarnado para trabalhar nisso. Nosso grande Emmanuel, tantos outros espíritos trabalhando nessa nova era da educação, de reeducar, que veio justamente... Quando eu falo reeducar, porque Jesus veio trazer a base da educação. É a base Sim. de tudo. E nós somos apenas os reeducadores, tentarmos levantar justamente o que Jesus fez. Então, o sentimento, ele fica esquecido. Olha só, Marco, não me venha com papo furado. Negócio de sentimento,
Você quer ficar frio, que é justamente para não amolecer, para justamente não ceder o que está dentro de nós, o que precisamos de fato fazer. Mas a arrogância, a prepotência, o egoísmo é tão grande que nós acabamos até por destruir os próprios familiares. É o que está acontecendo. Sem perder, de fato, a noção do que isso vai trazer e traz, porque você se perde. Quando eu falo perder, você fica atônito. Eles não percebem o mal que está fazendo, porque aí nós voltamos em Jesus. Por isso que ele fala, Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Não é que sejamos inocentes, mas que a gente vai perceber de tanto mal que eu estou fazendo mal a mim mesmo. Por essa falta de amor, por essa falta de sentir o outro. Não é sentir a mim só, mas sentir o outro. Ação e reação, causas e consequências, como você colocou. Então, é esquecer o sentimento. O egoísmo é isso. Esquecer o sentimento, não entra nada para que eu possa continuar fazendo mal sem piedade. E foi o que Jesus passou e deu exemplo que o amor é o ideal de tudo. É o nosso carro-chefe. Um grande exemplo que nós podemos dar dos males dessa educação unilateral que o Pedro de Camargo coloca no texto, ou seja, que é uma educação voltada apenas para a intelectualidade, apenas para a aquisição de conhecimentos. Um bom exemplo disso é o julgamento de Nuremberg, que se deu após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando o comandante do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau foi levado, então, ao julgamento no tribunal. E você assiste às cenas, porque o julgamento ele foi filmado, e você vê que ele está lá impassível, insensível, está ali. E o juiz, então, chega uma hora que diz assim para ele, olha só, os documentos do próprio campo de concentração nos revelam que o senhor, como comandante, o senhor matou 2,5 milhões de pessoas em Auschwitz. Aí a câmera está focada lá no comandante, e ele para, ele olha assim para o juiz e diz assim, não, um momento. Então, você percebe, que ele está pensando, né? Ele pensa assim, alguma coisa assim, não, devo corrigir esse dado. Não matei 2,5 milhões de pessoas lá no campo, não, como os senhores estão dizendo. Levei, na verdade, aos fornos crematórios 1 milhão de pessoas. O outro 1,5 milhão morreu por causa de doenças, fome, frio, mas matar mesmo eu só matei 1 milhão. Ele fala com uma frieza, né? Ele fez só o cálculo matemático na mente dele e colocou, olha, vocês estão me acusando de ter matado 2,5 milhões de pessoas. Não, eu matei apenas 1 milhão. Os outros 1,5 milhão foi consequência lá do campo de concentração e eu não tenho nada a ver com isso. Pô, mas o senhor não comandava? Sim, claro. Eu sou um militar. O militar obedece às ordens superiores. A ordem superior que me foi dada pelo Führer era de fazer o que eu fiz. Porque eu tinha que fazer. Porque o subalterno não pode desobedecer, né, o maior. Então, eu apenas cumpri as ordens e procurei cumprir da melhor maneira possível, como militar que eu sou. Ele foi frio. Ele foi levado à execução, né, depois ele foi realmente condenado, tá? E isso mostra, né, Ronaldo, o que você estava colocando. Olha o que o egoísmo faz. Olha o que o intelectualismo frio faz com a própria pessoa. O egoísmo gera a indiferença, a insensibilidade, a hipocrisia, o orgulho. Ele se orgulhava de ter cumprido fielmente o mandato do seu superior. Ele se orgulhava disso. Aí, mas e as vidas humanas? Não Eram importa. seres humanos. Não importa. Não,
Eu apenas cumpri ordens, nada mais do que isso. E, afinal de contas, se eles estavam ali presos e precisavam morrer, é porque precisavam morrer. Precisavam ser exterminados. E pronto, acabou. Marcos, podemos lembrar de César, perdão, de Pilatos lavando as mãos? Também, que é esse quadro. Porque são pessoas que se tornam insensíveis. E nós temos vários líderes atuais que são insensíveis para o ser humano, né, nessa totalidade. E é o que o Pedro Nenhum Camargo deles, diz nesse aqui. momento, estão preocupados com a humanidade, a não ser com o ego para alguns interesses próprios Sim, com a Ucrânia. sim. E é por Não isso que a educação não é transformada. Porque não há interesse em se trabalhar a área sentimento. Não há interesse em se colocar a educação moral para a formação das novas gerações. Não há esse interesse. Porque aí nós vamos ter, lá para frente, gerações com sentimento. E gerações com sentimento vão acabar com o armamento, vão acabar com as ameaças, vão acabar com a violência, com tudo, porque vão implantar o amar-vos uns aos outros. Mas não há interesse. Mas tenhamos calma, porque o processo divino é de evolução. Como disse Jesus, calma. Os brandos, os pacíficos, os mansos, é que herdarão a terra. Ah, mas já se passaram 2000 anos e até agora nada. 2000 anos para a lei divina é nada. Agora, precisamos fazer a nossa parte. Nós espíritas, isso tem circulado muito nas redes sociais, temos que orar muito lá pela Rússia e pela Ucrânia. Não resta nenhuma dúvida, porque é a oração que traz, né, os bons espíritos para junto de nós, que formam uma boa atmosfera espiritual para que os espíritos superiores possam agir. Mas não basta orarmos. Temos que fazer a nossa parte no campo do bem e do amor. Então, se você participa das redes sociais, escreva, fale, faça suas postagens sobre o amor, o bem, a necessidade do diálogo, e faça a sua parte onde você estiver para se dar cada vez melhor com os familiares, com os vizinhos, com a comunidade e assim por diante. Porque é a lei do contágio, né? Da boa pandemia, que vai ser a pandemia do amor. É por aí que nós temos que entrar. Marcos, alguém chegou para, conversando com Deus, e falou assim: Senhor Deus, quanto tempo a humanidade vai levar para começar a despertar sobre o seu amor? Aí Deus falou: 2 segundos. Mas, Senhor, já estamos há 2 milhões de anos. Pois é, mas para mim são 2 segundos. Já está começando o processo desse despertar e já começou há 2 mil anos. Com certeza. Que no caso, para vocês, 2 mil anos. Para mim, são 2 segundos. Então, calma, que tem mais um segundo, que é o 3º milênio, que ainda virá. E já está começando nesse nosso caminho. Vamos continuar no próximo programa, Marcos. Vamos, muito claro. Paz, que Jesus os abençoe. Gratidão a Tavares, a nossa amiga que está aí nos ajudando, e a todos vocês. Que Jesus os abençoe, ilumine e nos proteja e nos desperte para a messe de seu amor. Que assim seja. Muito obrigado, Marcos. Nada, Ronaldo. E eu quero agradecer também a você que está aí nos acompanhando, que está aí nos assistindo, ou que vai nos assistir através do YouTube, porque o vídeo, né, a gravação do programa, fica disponibilizado no YouTube da Web Rádio Estação da Luz. E deixando aquele nosso convite de toda segunda-feira para estarmos juntos, 8h30 da noite, religiosamente, toda segunda-feira, com o Espiritismo e Educação, através da Web Rádio Estação da Luz. Hoje, nós desenvolvemos, então, uma parte do texto de Pedro de Camargo Vinícius, com o título Renovação pela Educação, que você pode ler o texto, na sua inteireza, no livro O Mestre na Educação, da Federação Espírita Brasileira. Mas não se preocupe, porque nós vamos continuar esse bate-papo, essas nossas colocações sobre o texto, que Pedro de Camargo ainda fala muitas coisas aqui sobre a educação e a renovação dos seres humanos da humanidade pela educação, e que nós vamos, então, abordar
no próximo programa. Portanto, um grande abraço a você, paz no seu coração e até o nosso próximo encontro. Nossa técnica ainda não entrou. Mas não se preocupe, então. Espiritismo e Educação estará com vocês na próxima segunda-feira. Ao vivo ou gravado, não importa, né? Porque nós estamos aí sempre no ar. Então, vamos agora aguardar aqui o encerramento do nosso programa e você não deixe aí de saber acompanhar, de ler o texto do Pedro de Camargo para poder participar conosco através aqui dos comentários do YouTube, do Facebook, na nossa próxima edição. Então, vamos solicitar aqui a nossa técnica para colocar a vinheta, então, de encerramento. Terminamos o nosso Espiritismo e Educação. Até a próxima segunda-feira.